All we need is somebody to lean on. 27 hearts beat. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que não está propriamente relacionado à língua portuguesa, mas que é um tema que tem muita relevância social e que proporciona uma educação digital. Nós sabemos que com o advento das tecnologias tem surgido diversos problemas relacionados ao uso dessas ferramentas, né? O advento das tecnologias da informação e da comunicação traz o problema de como se utilizar essas ferramentas para o benefício e para o compartilhamento de informações que sejam realmente verdadeiras, né, fidedignas, que estejam assentadas na questão de serem provenientes de um veículo idôneo, né? O que é um veículo idôneo? Um veículo idôneo é aquele que traz as informações sempre pautadas naquilo que de fato aconteceu. Não inventam, né? Nós temos aí uma diferença grande entre o que a imprensa, de fato, aquela imprensa mais pautada, né, nas questões da verdade, divulga, e a imprensa que quer o sensacionalismo, que procura sempre, né, notícias que causem, que aterrorizem as pessoas, que causem um tremendo impacto, mas que nem sempre são verdadeiras. É por isso que desde o momento em que nós analisamos o título de uma reportagem, de uma notícia, nós precisamos estar atentos a questões como: essa notícia, ela é verdadeira ou ela só quer causar um impacto de tal forma que eu vou passar uma notícia que é falsa para os meus colegas, para os meus amigos, meus familiares. Então o tema de hoje é fake news, esse tema que tem se alastrado tanto, né, na nossa sociedade e que tem sido debatido de diversas formas. Hoje então nós vamos falar sobre fake news. Para essa aula eu estou usando, né, o site mundoeducação.ol.com.br. Esse site é a partir daquilo que ele traz, né? Eu vou aqui falando com vocês a respeito desse tema e dando uma ideia do que seja e como que nós fazemos também o enfrentamento. Que não basta saber o que são fake news, né? Nós sabemos, fake news são notícias falsas, né? Divulgação de notícias falsas. E essas notícias falsas, quais são as consequências de se divulgar essa notícia? Eu digo que vários setores da sociedade podem ser comprometidos devido à utilização de notícias falsas, como por exemplo a política, a saúde, a segurança podem ficar comprometidas devido a isso. O termo fake news, né, ele foi dicionarizado no dicionário Merriam-Webster, já aparecia esse termo desde o século XIX. No entanto, na acepção que se utiliza hoje dessa divulgação rápida a partir do uso de robôs na internet, ele é bastante recente, né? Então, mudou, ele foi colocado já há muito tempo, mas a grande circulação e a questão da polêmica por trás desse tema, ela é bastante recente. Então é um termo que vem do inglês, mas que é utilizado em todos os países do mundo para designar esse aparato tecnológico que funciona, né, de uma maneira sistemática para espalhar notícias falsas. Nós sabemos que esse termo ele passou a ser mais utilizado depois das eleições de 2016, que elegeram o candidato, né, do Partido Republicano, Donald Trump. Nessas eleições, né, nós observamos que esse termo ele passou a ser utilizado, fake news, né, porque ao se apurar, né, questões relacionadas à candidatura e às eleições de Donald Trump, observou-se, né, que muitas das notícias que foram divulgadas na época eram notícias falsas, né? E não só isso, mas a rapidez com que elas foram divulgadas, essas notícias de conteúdo duvidoso, inclusive sobre a candidata da oposição, né? No caso, a Hillary Clinton, que estava como candidata da oposição. Então, as notícias falsas, né, dessa época geralmente exploravam conteúdos sensacionalistas, né? E buscavam, então,
de certa forma, interferir ou macular, né, a integridade política da candidata oponente, né? Então, nós observamos que a função é sempre fazer com que a reputação de alguém seja colocada em jogo, né? Seja por... então, sempre falando da conduta, do comportamento dessa pessoa e colocando, né, espalhando essas notícias falsas, torna-se mais fácil até, né, deturpar a sua imagem. Então, como que funciona? Nós já falamos, né, que essas notícias, elas criam manchetes absurdas, com o intuito até de faturar com a publicidade, porque quanto mais acesso tem, também mais as pessoas, as empresas vão buscar aquele determinado site para a publicidade. Mas o interesse não é meramente comercial, né? Então, o interesse é também, nessa fábrica de mentiras, é a disseminação do ódio, né? É prejudicar pessoas comuns e políticos ou empresas também, né? Então, há todo esse lado da ética, né? Porque quando nós falamos em prejudicar alguém com notícias falsas, isso é muito perigoso, né? Imagine que nós sejamos vítimas de notícias falsas espalhadas na web, né? De que maneira, né, que nós nos sentiríamos? Então, colocar-se no lugar dessas pessoas que já foram vítimas de notícias falsas. Então, o próprio Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências russas que foram cruciais, né, durante as eleições do então candidato Donald Trump, para que ele fosse eleito, disseminando, né, influenciando os norte-americanos através dessas notícias falsas. Quando nós falamos, né, tem então esses grupos específicos na internet que vão espalhando boatos. Mas como funciona essa fábrica de fake news? Geralmente funcionam através da Deep Web, né, que é uma parte da rede que não é indexada por mecanismos de busca e que fica possibilidade de construção até de sites muito semelhantes aos sites verdadeiros, né? Então nós observamos que isso também dificulta, né, essas notícias que são fabricadas aí na Deep Web, elas dificultam muito o trabalho da polícia na aferição dos conteúdos, né, daquilo que seja verdadeiro ou falso em relação a esses conteúdos, porque a disseminação dessas informações falsas, ela é criada numa página da internet por um robô, né? Então, aliás, um robô é que vai disseminando, depois de criado, né, um robô que vai disseminando essas notícias através dos links. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar a cada 2 segundos. Para nós, isso seria humanamente impossível, né, disparar notícias, mas elas, com esse volume de informação, geralmente as pessoas se tornam vulneráveis a esse tipo de informação falsa. Então, vamos ver alguns exemplos e também as consequências dessas fake news. Não sem antes falar, né, que para proteger a sua identidade, esses hackers geralmente se utilizam de lan houses, eles estão, né, espalhados por todo o país para não serem identificados, então eles vão utilizar espaços que não são deles mesmos, né? Então é muito perigoso a questão também de usar a internet aí sem a sua identidade. Então qualquer tipo de notícia falsa induz as pessoas ao erro, e por isso que é necessário, né, o combate às fake news, e as suas consequências podem ser desastrosas. Um caso bastante desastroso aconteceu com a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores no Guarujá em 2014. Isso porque, né, surgiu uma notícia falsa com uma imagem parecida com a dessa dona de casa, que estava sendo associada a rituais de magia negra. Ela era colocaram, né, que era uma sequestradora de crianças que fazia rituais de magia negra. Então a dona de casa, confundida com essa criminosa, foi espancada. Então veja a consequência gravíssima, né? Perdeu-se uma vida em torno de uma fake news. Outro boato, né, que tomou bastante proporção na internet e que até hoje a sociedade ainda sofre esse impacto, foi a questão das vacinas, né? As pessoas houve um boato, né, espalhado na internet de que a vacinação infantil poderia causar milhares de mortes.
e esse impacto foi tão grande que as pessoas deixaram de vacinar suas crianças. E doenças, né, que já haviam sido erradicadas, como o sarampo, passaram a surgir novamente devido à não vacinação. Então, um problema grave que tem consequências gravíssimas, né, até o momento de hoje. Uma coisa importante que é trazida aqui é que um dado do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos, ele diz que uma notícia falsa repassada a chance de uma notícia falsa ser repassada é consideravelmente maior do que uma notícia verdadeira. Veja aí, né, o problema grave. Então, 70% a mais de chances de nós repassarmos uma notícia falsa do que de repassarmos a notícia verdadeira, por causa do impacto que essa notícia nos causa e porque as pessoas geralmente não vão averiguar. E aí nós vamos para a parte de como combater, né? Então, para as autoridades é muito difícil chegar, né, a um veredito em torno de uma fake news, de quem criou aquela página, né, e quantas pessoas divulgaram aquela informação falsa. Então é muito difícil isso. Então alguns sites usam endereços e layouts muito parecidos com os de grandes portais de notícias, induzindo o internauta a pensar que aquela notícia tem credibilidade. Então, por isso, todo cuidado é pouco, né? A maneira mais efetiva de diminuir os impactos da fake news é que cada cidadão faça a sua parte, compartilhando apenas o conteúdo que é verdadeiro, né? O ideal é duvidar sempre, é procurar informações em outros veículos, especialmente os mais conhecidos da grande mídia. Não vai procurar, informações em sites que não têm grande credibilidade perante a comunidade. No Brasil existem agências que são especializadas em checar boatos, né, e suspeitas, é o fact-checking, né? Algumas dos grandes portais de notícias também criaram setores para checagem de notícias. E, né, no caso mais recente da insurgência do Covid-19, nós observamos uma série de fake news que foram espalhadas, né? Pessoas morreram em decorrência do uso errado dessas informações. Então, o site saude.gov.br/fake news, né, você coloca, né, no mecanismo de busca uma frase ou uma palavra relacionada àquilo que você encontrou na internet, e você vai fazer a checagem ali se essa notícia é verdadeira ou falsa. Então tem de um lado, isto é falso ou esta é uma notícia verdadeira. A importância disso para nós é muito grande, né? Porque nós sabemos dos desafios na construção de uma sociedade pensante. Então, cada vez mais, nós temos que ler, nós temos que checar as informações, não ter preguiça de ir buscar as informações verdadeiras. Nessa aula, o que vocês farão? Vocês vão, então, comentar aqui, né, nessa videoaula, outras informações falsas das quais vocês foram checar, né, e chegaram à conclusão de que era uma informação falsa, uma fake news. Ou então, né, mostrar o que você pensa a respeito desse assunto. Qualquer comentário relacionado a fake news será considerado. Então, bom trabalho a todos. Glória a Deus, glória a Deus. 从你为你心，胸空飞空飞顺 no， to fly to fling to blazing。